O tamanho da curiosidade, desvendando a escala de Planck e os segredos do universo. Já parou para pensar no que realmente define o tamanho das coisas? Desde os tempos antigos, nossas medidas foram moldadas pela biologia. O pé era o seu pé, a polegada era a largura do seu polegar. Mas será que essas referências tão humanas podem nos contar algo profundo sobre a estrutura do universo? A resposta é um retumbante não. Elas nos revelam sobre a biologia terrestre e nossa evolução, mas não sobre a tapeçaria cósmica que nos cerca. É aqui que a curiosidade nos leva a um reino onde a nossa intuição cotidiana cede lugar à grandiosidade da física. Imagine só, se encontrássemos uma civilização alienígena, sem braços ou pés, como poderíamos nos comunicar sobre as dimensões do universo? Precisaríamos de uma linguagem universal, de unidades que transcendem a biologia e revelam a essência da própria natureza. Os pilares da realidade, constantes fundamentais e a busca por uma linguagem cósmica. Foi o gênio de Max Planck, o pai da mecânica quântica, quem nos deu a chave para essa linguagem cósmica. Ele propôs um sistema de unidades baseado nas quantidades fundamentais que, até onde sabemos, realmente descrevem a estrutura intrínseca do universo. Pense nelas como os alfabetos da realidade. A velocidade da luz. Mais do que um número, é um limite universal. Tudo que não tem massa viaja a essa velocidade. É uma propriedade tão profunda que parece costurada no próprio tecido do espaço-tempo. A força da gravidade, G. Essa constante nos diz como a matéria e a energia distorcem a própria malha do universo. É a orquestradora dos movimentos de galáxias e planetas. A constante de Planck, a cereja do bolo quântica. Ela nos revela que existe um limite fundamental para o quão precisamente podemos conhecer a posição e o momento de uma partícula simultaneamente. Quanto mais você tenta apertar uma partícula para saber onde ela está, mais incerto se torna seu movimento e vice-versa. É o coração da incerteza, mas também da energia dos fótons, os pacotes de luz. Combinando essas três grandezas universais, podemos desvendar um mistério ainda maior: o que o universo considera pequeno. O pixel do cosmos, a incomensurável importância do comprimento de Planck. Quando unimos a constante de Planck, h, a constante gravitacional de Newton, g, e a velocidade da luz, c, em uma fórmula mágica, aproximadamente hg sobre c203, emerge um comprimento extraordinariamente minúsculo, o comprimento de Planck, cerca de 10 elevado a menos 35 metros. É um número tão infinitesimal que desafia a nossa compreensão. Pense em 0,000000000 com 35 zeros e depois um 1. É assustadoramente pequeno. Mas o que essa medida, calculada a partir das propriedades mais fundamentais do universo, nos revela? Muito mais do que você imagina. Buracos negros e a trama da informação. Surpreendentemente, o comprimento de Planck parece ser uma espécie de pixel da realidade. Imagine a área da superfície do horizonte de eventos de um buraco negro, aquele ponto de não retorno. Cálculos notáveis, como os de Jacob Bekenstein nos anos 70, revelaram que a quantidade de informação contida em um buraco negro é diretamente proporcional à sua área superficial, medida em quadrados de comprimento de Planck. Isso é simplesmente estonteante. Significa que a informação no universo, ao menos dentro de um buraco negro, é quantizada, como se a superfície fosse composta por minúsculos blocos de informação do tamanho de Planck. Isso sugere que o próprio espaço pode ter uma estrutura granular nessa escala. Por que não podemos ver o universo na escala de Planck? Nossa curiosidade nos impulsiona a explorar o infinitamente pequeno. Se quisermos observar algo minúsculo, precisamos iluminá-lo com luz de um comprimento de onda ainda menor. Mas aqui entra a mecânica quântica. Quanto menor o comprimento de onda da luz, maior a energia de seus fótons. Então, imagine tentar ver algo do tamanho de Planck. Você precisaria de fótons com tanta energia que, ao atingir o que você está tentando observar, você não o revelaria. Você criaria um buraco negro. E quanto mais energia você adicionasse para tentar ver melhor, o buraco negro simplesmente cresceria, escondendo ainda mais o que você queria desvendar. Isso nos leva a uma percepção crucial.
O comprimento de Planck parece ser uma espécie de pixel de resolução, onde as leis da física, como as conhecemos, se tornam difusas. Uma ressalva cósmica: o comprimento de Planck em um universo diferente. É legítimo argumentar que o comprimento de Planck é uma propriedade intrínseca do universo. No entanto, há uma intrigante ressalva. A medida de 10 elevado a menos 35 metros é baseada em nossas medições atuais da força da gravidade, da constante de Planck e da velocidade da luz. Mas e se um universo tivesse dimensões extras, além das 4 que conhecemos? 3 espaciais e uma temporal? Teorias fascinantes, testadas em aceleradores como o Grande Colisor de Hadrons, propõem a existência de dimensões enroladas ou estendidas. Se essas dimensões extras existissem e pudessem ser vistas em energias próximas às que atingimos nesses colisores, nossa percepção da força da gravidade mudaria. Isso poderia significar que a escala de Planck poderia ser maior. Sim, o comprimento de Planck poderia se expandir, revelando um tipo de física em energias muito mais baixas do que imaginamos. É um lembrete humilde de que a nossa compreensão do universo está em constante evolução. De átomos a estrelas, a conexão inesperada entre o Planck e o cosmos. Você pode se perguntar, ok, o comprimento de Planck é minúsculo, mas como ele se conecta com a minha vida cotidiana ou com algo que eu possa ver? E a resposta é surpreendente, vinda de uma das mais belas equações da física. Pense nas estrelas. O que as impede de colapsar sob sua própria gravidade? No caso do nosso Sol, é a fusão nuclear em seu núcleo que gera uma pressão para fora. Mas e quando o combustível acaba? A dança quântica que segura estrelas. É aqui que entra uma obra-prima de cálculo feita por Subrahmanyan Chandrasekhar, nos anos 1930, sobre a massa das anãs brancas. Quando uma estrela esgota seu combustível, ela começa a colapsar, esmagando seus elétrons. E aqui, a mecânica quântica entra em ação com a incerteza e o princípio de exclusão de Pauli. Princípio da incerteza. Confinar os elétrons em um espaço menor, à medida que a estrela colapsa, faz com que eles sacudam mais rapidamente, aumentando a incerteza de seu momento. Princípio de exclusão. Os elétrons, sendo partículas gregárias, não gostam de ocupar o mesmo estado quântico. Eles tentam se esquivar uns dos outros, criando uma pressão interna. Essa sacudida e esquiva dos elétrons gera uma pressão quântica que pode deter o colapso estelar. Mas há um limite. Se os elétrons começarem a se mover perto da velocidade da luz, não poderão gerar mais pressão. Quando Chandrasekhar fez essa conta extraordinária, ele descobriu que a massa máxima de uma estrela que pode ser sustentada por essa pressão quântica dos elétrons é de cerca de 1,4 vezes a massa do nosso Sol. Acima disso, a estrela continuará a colapsar, possivelmente formando uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. E Planck em escala estelar. A massa de Planck e o limite de Chandrasekhar. E o que isso tem a ver com Planck? Assim como o comprimento de Planck, podemos usar as mesmas constantes fundamentais, G, C e H, para definir uma massa de Planck. Essa massa, na verdade, é bem grande, cerca de um grão de poeira. Inacreditavelmente, a massa de Chandrasekhar, aquele 1,4 massas solares, pode ser expressa como a massa de Planck ao cubo dividida pela massa do próton ao quadrado. É uma fórmula que une o subatômico, o quântico e o cósmico. Isso não é apenas uma curiosidade matemática, é uma prova profunda de que as propriedades mais abstratas do universo, aquelas contidas nas constantes fundamentais, governam fenômenos que podemos observar diretamente com um telescópio. A física é uma dança intrincada, onde o infinitamente pequeno afeta o incrivelmente grande. A beleza da física reside exatamente nisso, na capacidade de conectar o que é invisível e inimaginável com a grandiosidade do universo que observamos. Cada nova descoberta, cada constante desvendada, nos aproxima um pouco mais de entender a linguagem primordial da natureza. É como se estivéssemos lendo um livro escrito pelas estrelas, e cada número fundamental fosse uma palavra-chave que destrava um novo capítulo. O fascínio do comprimento de Planck e da massa de Planck não está apenas em seus valores extremos, mas no poder que eles têm de unificar teorias, de nos mostrar que o microcosmo e o macrocosmo estão interligados por leis universais.
Essa conexão nos lembra que somos parte de algo muito maior e mais complexo do que podemos perceber à primeira vista. E que a curiosidade é a nossa bússola nesse oceano de conhecimento. Que outras perguntas a escala de Planck te inspira a fazer? Se gostou dessa viagem pelo universo, curta e compartilhe com outros entusiastas da ciência.